Queridos e amados irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, 20/11/24, quarta-feira, feriado dito da consciência negra. Você vê que o Brasil tem poder de pintar a consciência, né? Eu acho um absurdo. Devia ser dia da humildade, da obediência, de voltar-se para o irmão, né? Não, dia da consciência negra. Um dia de consciência e depois 363 dias de discriminação. Nós precisamos ter obediência àquilo que Deus falou. Deus não faz distinção de pessoas. Nós não podemos ter apenas um dia de consciência e o resto do ano com falta de respeito. O dia tem que ser de respeito e todos os dias do ano de consciência, pois só vai ter consciência aquele que respeita o diferente, aquele que respeita outras raças, aquele que respeita outras escolhas. Nós não somos donos da verdade e nós não somos donos da pureza e muito menos donos do reino de Deus. Nós temos que ter o dom de estarmos da misericórdia para podermos ter consciência e humildade para poder amar o irmão, seja ele de qual credo, raça, nacionalidade, em nosso Senhor Jesus Cristo. Não sou muito adepto desses dias em que um dia é feriado para poder ter consciência. Aí depois o resto do ano já perde a consciência e a discriminação entra porque não tem a obediência à palavra de Deus. Amém? Colocado isto, nós estamos em Lucas 19/11/28, quarta-feira. Catecismo da Igreja Católica, 1880. Esse estudo espetacular já foi colocado no dia 31/8/24, o maior dos talentos, Mateus 25:14-30. Seria de bom alvitre que voltassem lá e dessem uma estudada. Hoje eu vou pegar um outro caminho, porque Lucas narra de maneira diferente. Lá, Jesus dá os talentos de acordo com a qualidade de cada um. Um dá 10, outro dá 5, outro dá 1, de acordo com a sua consciência para poder trabalhar para o reino de Deus, a sua disponibilidade, inteligência. Aqui não. Aqui Jesus vai dar igual. Jesus vai dar 10 minas para cada um. Jesus, depois vocês vejam em Ezequiel 45:12, o quanto significa cada mina, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui, que eu já expliquei lá. Quero começar com uma frase de José Maria Escrivá. Quando o cristão mata o seu tempo na terra, põe-se em perigo de matar o seu céu. Hoje o ser humano tem tempo para tudo, menos para cuidar do reino de Deus e muito menos ainda para usar os dons que Deus lhe concedeu, as minas, que não são poucas, são 10, 5, para aqui deu para todo mundo igual, deu 10 para todos, chamou 10 e deu 10. Vamos ver o que acontece então. Já no versos 11, ele está próximo de Jerusalém. E quando está chegando próximo de Jerusalém, lá em Mateus 16:21, nós sabemos que vai chegar condenação injusta, sacrifício injusto, paixão injusta, morte injusta, só que a ressurreição justíssima no poder de Deus. Alguns se persuadiam que o reino de Deus serve de manifestar brevemente, que Jesus ia entrar num cavalo todo branco, com a espada e libertar. Não, não foi isso. Jesus entrou com uma cruz nas costas e antes disso montado num jumentinho. Bendito que vem em nome do Senhor. O que aconteceu então, queridos? Jesus, ele vai lá no versos 12 e ele começa a dizer o seguinte: um homem ilustre foi para um país distante. Quem é este homem que foi para um país distante? O próprio Jesus Cristo. Que vai voltar quando? Na parousia, marquem isso. Ou então na minha morte, mas aqui ele está sendo específico só na parousia.
Lá no versos 13, deu 10, totalidade. Jesus agracia todos com a mesma quantidade. 10 eu já expliquei, é totalidade. Ele deu tudo para todos, dons abundantemente. 1 Coríntios 12. Mas ele chamou a todos e ele disse: negociai. O que é negociai, amados? Negociai é buscai alma para o reino de Deus. Como disse Dom Bosco: dai para minhas almas e fique com os restos. Olha que coisa linda. Dai para minhas almas e fique com o resto. Quando Jesus nos dá as minas e para negociar, é para tirar das mãos de Satã aqueles que estão lá nas mãos de Satã. Negociar na intercessão, negociar na oração, negociar nos dons de libertação, negociar nos dons de cura, de palavra de ciência, negociar com sabedoria, com o dom do conselho, negociar, se desgastar como uma vela no altar. Salmo 67, até se preciso for virar mártir. Mas no versículo 14, já começa a protestarem. Olha como o protestantismo é antigo na Bíblia. Já começou a protestarem. Não vai dar. Lucas 23, 35, 37 vai também falar isso para nós. Mas Jesus, ele está falando do futuro. Ele vai falar do futuro. O lucro, ele fala assim lá no versículo 15, olha, presta atenção. Quando revestido da dignidade real voltou, aí nós já estamos em Apocalipse 7, dignidade real. Jesus é rei, rei dos reis, senhor dos senhores, absoluto. João viu tudo isso. Queridos, o que nós vamos ver então? O lucro é, qual que é o lucro? Quantas almas você se gastou levando para o reino de Deus? Esse é o lucro. Qual que é o lucro que o irmão Renato ganhou nesses 32 anos que ele está negociando? É quantas almas eu levei para o reino de Deus. Então, quando você ouve um testemunho que da tua pregação, você negociou e deu certo, você conseguiu lucro. Deus vai voltar para fazer o acerto, versos 16 e 23. Já estamos indo para o final. O primeiro rendeu 10 vezes mais. O segundo, 5 vezes mais. É um acerto de contas. Um recebeu 10 reinos, outro recebeu 5, porque cada um trabalhou de acordo, mas todos com o mesmo valor. Mas o outro, quem é este outro? Este outro é todo aquele que não fez aquilo que Jesus disse. Esse outro é aquele que tem medo, ele tem incredulidade, ele tem preguiça e é desobediente. Ainda por cima, carrega o lenço no coração, tampando o amor de Deus em si. O sentido do lenço é para tampar o coração, para que Deus não entre no coração dele. Quem tem o lenço, esse lenço aí, ó, que embrulha, ele não deixa Deus entrar. Deus não vira Dômino, Senhor, Adonai. O lenço não permite. Ele enrola no lenço, guarda e fala: não quero nem saber quem é esse Deus aí. Ele me deu 10, mas eu não vou fazer nada. Eu tenho medo, eu tenho incredulidade, que eu não sei se ele vai voltar. E tem outra coisa, preguiça, né? Eu não vou dar missa hoje não. Adoração, vigília, irmão Renato é louco. Vai ter vigília, nossa, misericórdia. Noite inteira, não dou conta. E desobediência. E os motivos que levou ele a ter isso? Ele é rigoroso, ele colocou sem perdão. Ele tira o que não puseste, é injusto. E ele ceifa o que não semeaste, ganancioso. Ele condena o Senhor. Qual que é a atitude do Senhor na volta? Servo mau. Não tem outra conotação. Servo mau. Tirou-lhe a mina, que são 10, deu para o que tinha 10 e colocou mais. E colocou o quê? Aquele que for dado será dado mais ainda. Aquele que tiver fé, amor, graça, majestade, poder, será dado mais ainda. É só pegar os santos, o tanto que foi dado para os santos. E tirou.
Tirou o que dele? O reino de Deus. Ele não era digno do reino de Deus. Ele tinha que se abraçar no lenço dele e ser enterrado, e o lenço dele e ele queimar no inferno. Fechando lá no versos 27, que é a nossa chave de leitura, eu vou ler para vocês para encerrar, que dá um arrepio na espinha. Quanto aos que me odeiam e que não me quiseram por rei, trazei-os. E olha o que Jesus fala: massacrai-os na minha presença. Misericórdia. Amados, meditem o versos 27. Em nome da misericórdia divina e do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não rejeitem o nosso Senhor Jesus Cristo. Não odeiem o nosso Senhor Jesus Cristo. Aceite Ele como amor eterno do Pai, misericórdia eterna do Pai, compaixão eterna do Pai, piedade eterna do Pai, e é Rei absoluto do ontem, do hoje e do amanhã, o Alfa e o Ômega. Porque senão nós corremos o risco de ser massacrados na presença dele. Ó Senhor, misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.